Frentes parlamentares aí no Congresso Nacional manifestaram apoio público à derrubada do decreto com as alterações no IOF. Uma delas e das mais poderosas, das mais amplas no Congresso Nacional, é a Frente Parlamentar da Agropecuária, que é presidida pelo deputado federal Pedro Lupion, do PP do Paraná, com quem a gente vai conversar ao vivo agora. Deputado, meu boa tarde para o senhor. A gente já queria ter conversado ontem a esse respeito, tivemos que adiar para hoje e agradeço demais o entendimento da gente ter jogado para hoje a entrevista e que acabou vindo com notícias. Essas declarações dadas pelo secretário executivo do Ministério da Fazenda são suficientes ou não? Ou as frentes parlamentares, o Congresso Nacional vai manter ali o foco do que vocês, inclusive, falaram agora há pouco em entrevista coletiva, que eu queria que o senhor também trouxesse para o espectador aqui do 360. Yuri, boa tarde, obrigado pelo espaço. Prazer estar com vocês aqui na CNN mais uma vez. Realmente é um momento de muita tensão, né? Uma discussão constante entre o parlamento e o executivo, justamente por mais uma medida feita de maneira assodada, no calar da noite, sem a consulta prévia dos órgãos de direito, sequer o Banco Central consultado nesse assunto, e algo que impacta fortemente todo o setor produtivo, né? Não é uma questão apenas do agro, uma questão apenas da indústria, do comércio, mas de todos nós. Um impacto que significa muito, que vai, como disse o presidente da FEBRABAN, impactar direto no custo de crédito no país. Isso vai, obviamente, afetar todas as famílias, vai ser repassado para o consumidor e a gente não pode aceitar, né? Infelizmente, a gente sabe qual é o motivo disso. Se fosse algo ainda positivo para o país, mas não, é para tapar o rombo de um governo que gasta demais, que gasta errado e que, infelizmente, não tem responsabilidade fiscal. Então, a gente não pode simplesmente aceitar que a fala do secretário Dorigan seja o suficiente. O que a gente precisa é que o governo reflua, que o governo repense e que a gente consiga, nos termos do que foi, nos moldes do que foi a MP 1227, sobre o aproveitamento de créditos de PIS e COFINS, que a gente consiga ter um passo atrás do governo e principalmente a responsabilidade com as contas públicas. Aqui no Congresso Nacional nós estamos preparados. Coalizão de frentes parlamentares, mais de 20 frentes parlamentares, 30 entidades, mais de 90 entidades apoiando o movimento e os votos necessários para votar o projeto de decreto legislativo que susta esse decreto do governo. Cabe agora ao presidente Hugo Motta, nas conversas que tem tido com o governo, alertá-los de que nós estamos prontos para fazer. Boa tarde, presidente, chamar de presidente da Frente Parlamentar. E, deputado, eu gostaria de saber o seguinte, então, falando sobre a Câmara, né? Tem um timing? Porque, por exemplo, na semana que vem, a casa já vai estar meio esvaziada, vai ter o encontro dos BRICS, dos parlamentares nos BRICS, depois começa São João. Qual é o calendário que vocês estão pensando para dar uma resposta, então, a essa medida, caso o governo não recue? Como é que está essa programação? Veja, nós estamos preparados para qualquer momento. Infelizmente, na semana que vem tem o encontro dos parlamentos dos BRICS, né? Teremos aí uma pauta um pouco reduzida, porém, a princípio há uma previsão de sessão mesmo que virtual na próxima semana. Poderia ser pautado nesse sentido, se não for na semana que vem, que seja na outra, mas que a gente consiga dar uma resposta muito clara da insatisfação da população brasileira com mais um aumento de imposto. A gente fez todas as medidas e é importante, falamos agora há pouco com os presidentes de frentes parlamentares, sobre o que o Congresso já contribuiu para tentar equilibrar as contas públicas, e nós fizemos muito. Nós fizemos arcabouço fiscal, nós fizemos PEC da transição, nós fizemos Previdência, nós fizemos PEC, o projeto todo tributário, nós trabalhamos com a questão de ajuste fiscal, tudo isso porque o governo dizia, precisamos para tapar o rombo, precisamos para resolver o problema. Cada dia gasta mais, né? Vem a medida provisória agora do setor elétrico com uma isenção gigantesca que vai custar na conta de luz de todo mundo, vem mais uma benesse de uma atitude, vem pé de meia, vem Bolsa Família, vem benefício social e vem cada dia gastando e gastando mais. A verdade é que tudo isso tem um motivo, tem um propósito, né? A queda de popularidade vertiginosa do governo, a falta de controle inflacionário, falta de controle dos números da economia. O governo precisa criar benesses para a população mais humilde, para a população mais simples, ter esse vínculo e essa necessidade do apoio eleitoral ano que vem. Então, estão usando a máquina pública, quebrando o Brasil para tentar se reeleger. A gente não pode permitir, temos que ter responsabilidade. Pois é, deputado, o senhor mencionou o que o Congresso já aprovou ao longo dessa legislatura, ao longo
do mandato do atual presidente, iniciado lá em 2023. Mesmo assim, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem feito algumas queixas por meio da imprensa e também em participações em audiências, etc., de algumas despesas que ele gostaria que não fossem contratadas pelo Congresso Nacional. Menciona, talvez o maior exemplo seja o PERSE, que era aquele programa para o setor de eventos, mas também fala de algumas outras medidas tomadas pelo Congresso. Existe ingratidão da parte do ministro da Fazenda nesse sentido? Eu, infelizmente, gostaria de falar em ingratidão. O que a gente fala hoje é de responsabilidade, né? Essa é a grande preocupação. O que o Congresso Nacional tem feito, tem todas as vezes que provocado, trabalhado fortemente para tentar salvar a economia brasileira. Tivemos um exemplo agora, poucas semanas atrás, quando da alta do custo de alimentos, tudo aquilo que foi feito aqui dentro do Congresso para a gente conseguir mitigar todo esse problema e tentar controlar a inflação. E assim tem acontecido nos mais diversos temas, os mais diversos temas. É óbvio que o ministro da Fazenda fica numa situação extremamente complicada. Primeiro, com a responsabilidade, né, da responsabilidade fiscal, de resolver o problema de custo, né, do Estado, de custo do governo, e por outro lado, a ala política do governo gastando e todo dia gastando mais um pouco. É óbvio que essa conta não fecha. Agora, não pode ser a população brasileira responsabilizada e, mais do que isso, quem produz. Quem gera emprego, quem gera renda, quem recolhe tributo, quem gera oportunidade, quem carrega o PIB, tem que pagar essa conta. Presidente, o senhor falou que, juntando várias frentes, vários deputados que representam os setores produtivos, né, há votos suficientes para derrubar essa medida, se for o caso, mas tem um argumento, e aí eu gostaria de saber como é que ele está repercutindo aí pelo Congresso, que é o seguinte: olha, eventualmente, se o IOF, a cobrança do IOF, o aumento, ele for mantido, pode ser que o contingenciamento das emendas parlamentares seja menor, ou seja, que sobre mais emendas para serem pagas para os parlamentares. É um argumento que já chegou, eles tentam convencer. Como é que está essa questão? Meu entendimento, muito claro, é um jogo baixo, rasteiro, um jogo completamente irresponsável. Já existe previsão na própria LDO de contingenciamento de emendas parlamentares, não é isso que vai mudar minimamente a situação fiscal do país. O que nós precisamos agora é que haja responsabilidade no gasto público. É a medida contrária, não é se fizerem nós vamos reagir. E garanto para vocês, lançado o desafio, com a base de apoio que tem esse governo dentro do Congresso, tudo que eles não precisam hoje, não querem, é mais uma briga com o Congresso Nacional. Então, acho que está todo mundo baixando a bola, sentando na mesa, conversando, para ver que erraram e assumir que erraram, assumir mais esse erro, mais essa má condução da economia e voltar atrás. Nós conversamos aqui com o deputado federal Pedro Lupion, que é do PP do Paraná e é o presidente da Frente Parlamentar Agropecuária. Deputado, mais uma vez, muito obrigado. De novo, né? Até para os nossos espectadores entenderem, estávamos com uma entrevista programada para ontem, tivemos que adiar para hoje, mas o deputado gentilmente compreendeu e pôde nos atender aqui na tarde de hoje. Muito obrigado mais uma vez e um bom resto de semana para o senhor, deputado. Obrigado, Yuri. Obrigado a vocês. Obrigado a todo o estúdio aí, toda a equipe da CNN. Fiquem tranquilos, sou de casa, tá tudo certo e vamos para a próxima. Que não nos deem mais motivos para a gente ter que brigar semana que vem. Sem dúvida, mas se tiver, o espaço já segue aberto para o senhor também trazer os argumentos para a gente. Obrigado mais uma vez ao deputado Pedro Lupion.